Olá pessoal, eu sou o analista de suporte André Rodrigo. Nesse vídeo eu vou estar dando continuidade ao módulo de ordem de serviço. Eu vou estar dando alguns exemplos, incluindo, solucionando e faturando algumas ordens de serviço. Primeiro, eu queria mostrar como se faz o cadastro de um serviço. É um cadastro simples, mas que tem que se atentar a alguns detalhes. Então a gente vai vir aqui em estoque, cadastrar, aqui em produtos, incluir. Vamos colocar um serviço geral. E o sistema, algumas empresas trabalham fazendo cadastro de todos os serviços que eles utilizam. Conforme for tendo a demanda, eles vão cadastrando, fazendo o cadastro desse serviço. Outras empresas preferem fazer o cadastro em um serviço só e deixar ele editável, para estar alterando a descrição dele lá na hora que for lançar a ordem de serviço. Isso fica a critério do cliente. As empresas preferem lançar vários serviços para ter o controle de vários tipos de serviços diferentes. A mão de obra, fizeram tanto esse mês. Uma troca de óleo, tanto esse mês. Então fica a critério. Então eu vou mostrar aqui a forma de fazer o cadastro do serviço, podendo editar a descrição dele depois na hora que estiver lançando. Então a gente coloca a descrição, vou deixar serviço geral. Eu gosto de trabalhar com Enter aqui no cadastro, então marca, caso queira colocar serviço ali, é só clicar com o botão direito e cadastrar. Vou deixar a marca geral. O tipo, é muito importante se atentar a isso daqui. O tipo tem que ser serviço, que aí ele não exige que tenha estoque. Se deixar revenda ou qualquer outro, ele vai exigir estoque. Então é serviço. Tipo de baixa, individual. Departamento também é importante, colocar o departamento de serviço. E o restante aqui, caso queira cadastrar, só clicar com o botão direito do mouse e fazer o cadastro. Então, um cadastro bem simples. É importante lembrar que caso o cliente for emitir nota fiscal de serviço pelo Plenos, tem o código do serviço, que é obrigatório que seja colocado aqui. É o código que a prefeitura cede. Geralmente as prefeituras têm uma relação, né, de códigos para cada tipo de serviço. Então vamos deixar aqui o serviço sem preço, porque a gente vai trabalhar com um tipo de serviço só e editando a descrição. Então, para se editar a descrição lá na hora que vai lançar a ordem de serviço, é só vir aqui na barra, nessa barra de rolagem aqui para frente, e achar esse campo aqui, ó, solicita informação complementar. Então, quando está marcado isso aqui, toda vez que puxar o código, digitar o código desse produto ou desse serviço, o sistema ele abre um campo para você editar ou adicionar algo a mais na descrição. Vou salvar e já está pronto. Eu vou estar demonstrando lá na hora que eu lançar a ordem de serviço. Então vamos para a ordem de serviço, monitor, incluir. O primeiro exemplo que eu vou dar é uma ordem de serviço lançada para um consumidor final, sem um cliente sem cadastro na empresa. Muitas empresas trabalham dessa forma, e o cliente leva o automóvel, por exemplo. No caso eu estou dando um exemplo do automecânica, e o cliente não tem o cadastro. Então depois que fizer o serviço, o cliente voltar e aí acertar a forma de pagamento, faz-se o cadastro ou não. Então aqui no consumidor a gente tem esse primeiro botão aqui, que é a informação do consumidor. Eu sempre que estou dando um treinamento, eu oriento para que
o cliente faça a alteração aqui da descrição do consumidor para o nome do cliente, caso ele não tenha cadastro, porque vai facilitar a visualização lá no monitor de ordem de serviço. Por exemplo, vamos colocar esse consumidor aqui como André Luiz. E aqui também, para facilitar, eu já vou colocar o telefone do André. Então, depois vocês vão ver na ordem de serviço no monitor como que fica prático. Coloquei um OK e vou prosseguir. Então aqui a previsão, aqui é o atendimento, prioridade normal, mas tem outras de acordo com o que a gente configurou, deixou configurado lá nos parâmetros gerais. Então a prioridade como padrão ela fica normal, mas pode ser colocado urgente, baixa, alta e assim sucessivamente. A modalidade também avulso, padrão, mas caso a empresa trabalhe com outro segmento, também tem outras modalidades. Atendimento interno, eu tinha cadastrado também um atendimento externo, que depois eu vou estar mostrando como que funciona. E o status em andamento e a previsão. A previsão que eu deixei padrão são 12 horas, né? Mas aqui você pode editar, por exemplo, vamos fazer o atendimento do André hoje até às 18, essa é a previsão. Qual técnico vai fazer? O Rafael. Que tipo de veículo o André possui? Lembrando que nesse primeiro exemplo eu também vou estar mostrando que aqui na ordem de serviço, na hora que você abre, tem vários campos que você pode configurar na hora, pode cadastrar coisas novas. Então não há necessidade às vezes de você ficar indo lá saindo dessa tela para fazer um cadastro. Por exemplo, um cadastro de veículo. Se você vier aqui em ordem de serviço, cadastros, notem que tem veículo, tipo de veículo, marca, localização. Mas aqui também já tive casos de clientes que preferem, de acordo com a demanda, ir fazendo o cadastro. Então aqui, por exemplo, se eu quero fazer o cadastro de um novo veículo, eu vou clicar aqui na chavezinha, ele abre com os que já estão cadastrados, e eu posso simplesmente incluir, vou colocar aqui Saveiro, o tipo, caso queira fazer o cadastro, é só clicar aqui dentro e dar um menos do teclado. Eu não vou fazer esse cadastro, eu vou deixar o geral. E a marca, mesma coisa, clicou aqui dentro, setinha começou a piscar, dá o menos, você faz o cadastro da marca. Então aqui eu já tenho cadastrado a marca que eu quero e eu vou salvar. Então muitas coisas dá para fazer o cadastro aqui na hora, né? Mas fica a critério. Por isso que é importante estar conversando com o cliente, né? E passando essas informações de acordo com a necessidade dele. Então vamos sair, tá aqui o cadastro da Saveiro. Então vamos colocar uma placa aqui KB 3233, a quilometragem da Saveiro, 25.000 km rodados. Aqui também a gente consegue colocar uma característica, né? Aqui eu tinha colocado algumas cores, mas você pode ir lá nos parâmetros gerais e editar, por exemplo, esse campo nota fiscal que não está usando a data da nota fiscal e simplesmente digitar uma cor aqui. No caso da característica, é só clicar com o botão direito, cadastrar e incluir uma nova cor. Por exemplo, amarelo. Amarelo. Então, se quer jogar lá para a tela que já foi cadastrado lá para abertura, 2 cliques, já está aqui. Localização, mesma coisa, botão direito. Então tem muitos cadastros que dá para fazer por aqui, ou simplesmente vir aqui antes e já definir. Então
é uma questão de preferência. A gente vai colocar aqui, tem vários, esse campo também, caso queira editar lá nos parâmetros gerais, para estar colocando alguma outra informação, né? Aqui vamos colocar, por exemplo, no carro do André, uma troca de óleo e verificar suspensão. Vamos salvar. A ordem de serviço está aberta. Vamos dar um sim aqui para imprimir, vem os dados. Então, vejam que eu alterei a descrição do consumidor para André Luiz, o número do telefone. Por quê? Porque vai ficar fácil, caso o mecânico ou alguém do financeiro queira entrar em contato, já está bem prático aqui. Os dados do veículo, a ocorrência, né? Caso tivesse uma observação também ia aparecer aqui. Esse teste de abertura lá nos parâmetros gerais, na configuração eu mostrei que é só caso queira colocar uma mensagem aí da empresa, alguma coisa, é só colocar lá que vai sair aí. E a ordem de serviço do André está aberta. Então notem que não está como consumidor, né, porque de repente aqui está cheio de ordem de serviço. Então bate o olho aqui e já consegue verificar que é o André Luiz, o telefone, o Saveiro. Então aqui consta todas as informações do carro, e nesse botão aqui, caso tivesse algum produto, já ia constar também. Daqui a pouco eu vou estar mostrando isso. Então agora eu quero mostrar uma inclusão de uma ordem de serviço de um cliente que já está cadastrado. Então vamos clicar aqui, vamos colocar o cliente 5. Por que o sistema puxou a solicitação de liberação? Lá atrás, quando eu fiz o vídeo da configuração nos parâmetros gerais, lá na aba 11, ordem de serviço 2, tem um campo chamado tipo verificação abertura. Então lá tem o 0 e tem o 1. Quando a gente deixa o 1 como padrão, o sistema faz uma verificação de limite, de atraso desse cliente na hora. Não deixa para fazer isso lá no fechamento da venda, né? Quando a OS se transforma numa venda. E algumas empresas preferem assim, que já puxa ali para fazer a verificação. Se deixar 0 no tipo verificação de abertura, ele não vai ter essa função. Então fica a critério do cliente. Vamos liberar aqui. Então aqui esse botão consumidor não está ativo. Por quê? Porque não é um consumidor final, ele é um cliente com cadastro. Então a gente tem esse outro botão que é para visualizar os dados, ou seja, o histórico do cliente, caso queira visualizar se tem alguma pendência, alguma coisa. Então geralmente quando deixa o tipo de verificação de abertura em 0, que ele não puxa ali na hora, é só vir aqui no histórico e dar uma olhada. Então a gente tem também esse botão aqui, que ele foi criado para facilitar a busca, para filtrar a busca por placa de carro. Então assim, às vezes empresas que abastecem, vamos imaginar por exemplo posto, né, de combustível, ou empresas que trabalham no caso automecânicas, trabalham com empresas também, ou com fazendas, que sempre estão levando o carro lá, para não precisar ficar digitando os dados do veículo, é só vir aqui e vincular esse veículo para esse cliente. Então, por exemplo, aqui tem a Saveiro, né? Como o André não está cadastrado, ele ficou como consumidor. Mas se eu quiser incluir, por exemplo, um carro, um Gol, vou colocar aqui, e uma placa
XLM 7890. Então ele já puxa aqui a marca e eu posso definir o cliente, porque na próxima vez que eu for colocar esse cliente, vamos colocar aqui o cliente 5, que é o cliente que a gente está, o Rafael, que a gente está abrindo a hora de serviço. Da próxima vez, quando eu localizar o gol do Rafael, o sistema já puxa automaticamente todos os dados. No caso, já localiza o gol, localiza a placa, e eu posso colocar a quilometragem. Então aqui, esse botão de filtro, placa de veículo, eu consigo localizar qualquer placa. Por exemplo, da Saveiro que eu fiz agora há pouco. Então, que eu digitar, ele vai aparecer. Ó, o gol XLM ou um JNA 1234. Então isso é para facilitar a busca dos detalhes do automóvel. Vamos sair aqui, gente. Vamos colocar aqui novamente o Rafael. Vou colocar o gol. Então, ainda aqui a previsão. A previsão que também tá com 12 horas, como eu disse na outra ordem de serviço, mas posso entregar esse carro às 18 horas de amanhã. Eu posso entregar esse carro só dia 15, depois da manhã, às 18 horas. Qual técnico vai fazer o serviço? O técnico vai ser o João. E aqui é a ocorrência: troca de pneus, troca de óleo. E aqui na observação, por exemplo, eu posso colocar ligar quando terminar, salvar. Então tá aqui a ocorrência e a observação, bem simples. Mais uma hora de serviço aberta. Vamos sair aqui. Já temos duas ordens de serviço, uma como consumidor e uma de um cliente cadastrado. Agora eu vou abrir uma ordem de serviço como se fosse fazer um atendimento externo para empresas que querem controlar esses atendimentos. Então, como eu já cadastrei duas internas, vamos colocar aqui o cliente consumidor. Vamos alterar aqui, por exemplo, Fazenda Santa Ana 3566 000. Ok. Então, o colaborador mecânico vai ter que se deslocar até a fazenda. Então eu editei o nome aqui para ficar mais prático. Eu vou vir aqui na previsão, vou colocar uma previsão para amanhã. Às 8 horas da manhã. E alterar o tipo de atendimento para atendimento externo. Então ele estava padrão interno, vou colocar externo e vou fazer o agendamento aqui. O agendamento, um exemplo. Vamos sair hoje às 18 horas para começar o trabalho amanhã. Vamos colocar o mecânico e o tipo de veículo, pode cadastrar na hora ou simplesmente deixar um bem geral e colocar a ocorrência. Na bomba
com a bomba de combustível. E salvar. Então, está agendado. A previsão está aqui. Vai começar amanhã. Vai sair hoje às 6 horas. E a OS também está aberta.